e diz que ele é tão do povo que catador de papel a prostituta frequentam o Palácio do Planalto. Eu não estou certo quanto ao catador de papel, nunca vi. Quanto às prostitutas, parece que anda, sim, sendo frequentado por prostitutas o Palácio do Planalto. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. E agora vamos falar do capeta mor, né? Lula chama Bolsonaro de incompetente e que viveu a vida toda às custas do Estado. De novo, ser de esquerda não tem nenhum compromisso com a coerência, com a lógica, com a ética, com nada, com a verdade. Quer dizer, primeiro, Bolsonaro é incompetente. Pegou uma pandemia pela frente, com a reação que o sistema no Brasil impôs à pandemia, porque Bolsonaro não iria sair promovendo lockdown e tudo mais. E a economia a gente vê depois, calaram ele. Ele entregou a casa em ordem, as contas ajustadas e o país crescendo. O Lula chama o Bolsonaro de incompetente. Recorde de lucro nas estatais, agora recorde de prejuízo já de novo. Destruição da economia. Só tem aumento de arrecadação. Então, de novo, é um cínico, é um sonso, um hipócrita. Aí vem dizer que o Bolsonaro viveu a vida inteira às custas do Estado. Olha, é até verdade, é uma crítica que eu já fiz. O Bolsonaro é um candidato outsider, porque ele não faz parte do sistema, porque ele é um cara sério. Mas ele é político da vida toda. E os filhos também, agora até o 04. Então, é uma família inteira que vive de política. Isso não dá para negar. Não dá para negar. Eu prefiro quando é um empresário autônomo, com independência, tipo o Trump. Eu prefiro. Mas o Bolsonaro, mesmo tendo a família toda na política, ele tendo vivido na política, ele peita o sistema porque ele não faz parte de conchavos. Isso é mérito dele. Mas e o Lula? O Lula é multimilionário. Como que ele ficou rico? Como metalúrgico? Como palestrante? Então, de novo, é um cínico. E a estratégia da esquerda consiste em ligar a metralhadora giratória diante de um espelho. Então, ele olha para o espelho e fala: ladrão, safado, fascista, feio, corrupto, porque ele está olhando para um espelho. É essa a tática dele. Então, o Lula ele vem como um meme pronto. Não podemos eleger alguém que seja mentiroso, diz o maior mitomaníaco do planeta. Eu não conheço alguém que minta mais do que o Lula. Eu não conheço. E ele se gaba. A gente inventava uns números lá, o gringo ficava olhando com o olho arregalado, mas dane-se. Ele se orgulha de ser um mentiroso. O sujeito é um sujeito podre. É um vagabundo ladrão, mentiroso, que se acha a encarnação do povo, que, aliás, é um pensamento um tanto fascista. Quem acha que incorporou o desejo do povo, a vontade geral russoniana. E diz que ele é tão do povo que catador de papel a prostituta frequentam o Palácio do Planalto. Eu não estou certo quanto ao catador de papel, nunca vi. Nunca soube de nenhum indo visitar. Quanto às prostitutas, eu acho melhor perguntar ao filho do Lula se a puta vai junto ou não, porque aí quem disse foi ele. De novo, eu não sei, mas tem que perguntar ao filho do Lula. Parece que anda, sim, sendo frequentado por prostitutas o Palácio do Planalto. Por dama do tráfico, a gente sabe que também. Ou seja, só não tem gente séria. Os irmãos Batista voltaram. Essa turma toda está feliz frequentando. Filho de Lula chama Janja de puta em mensagem. Só para provar que quem disse foi ele, tá? Longe de mim ser leviano. Era visitadora da prisão quando Lula era um presidiário que foi a época da vida dele em que ele mais esteve adequado ao seu perfil, que ele merece
para a vida toda. Esse é um governo que não demite nem uma socióloga que cuida da saúde e que sabia da contaminação de HIV nos órgãos doados para transplante há um mês, mas não investigou por falta de evidências, ou seja, de provas, que ela quis dizer. Ora, como disse o Piotr no Oeste Sem Filtro, quando já tem as provas é caso de polícia. Os indícios que ela sabia é que devem levar a uma abertura de investigação. Agora, é um escândalo e ela não cai. É um governo que não demite por incompetência. É impressionante. Por quê? Porque é um governo que enaltece tudo aquilo que não presta. Nessa pegada fora da caixinha do fascistoide megalomaníaco, mitomaníaco do Lula, uma vez mais ele vai lá e compara-se a Jesus Cristo. Eu fico muito orgulhoso de ver o Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar dos doentes, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês, não é nenhum granfino, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. De novo, né? Olha a projeção aí. Pobre só é lembrado por eles, os multimilionários que exploram a pobreza e que vivem da pobreza, como o PT, porque o Lula já confessou num ato de sincericídio, quando o sujeito melhora um pouquinho de vida, estuda um pouquinho mais, não vota mais na gente, né? Agora, alguém tem que dar uma aula para esse vagabundo em relação a Cristo, né? Cristo foi morto pelos ricos por ajudar os pobres. E Cristo era de esquerda. Olha, todo o legado conservador deve muito. O Ocidente conservador, que o Lula odeia, porque o Lula é anti-Ocidente, anti-americano e por aí vai. Todo esse legado tem o DNA cristão. Por dar o foco ao indivíduo, em vez do coletivismo da esquerda, que enxerga classe, nação e negros e por aí vai, e lembrar a César o que é de César. Nosso esforço é para o reino dos céus. Mude como pessoa, faça caridade, pratique a caridade, pratique o bem. Não toma do outro para dar para o outro. Não banca o Robin Hood. Então, onde foi que Jesus Cristo mandou o Estado ficar inchado e arrecadar tanto quanto o PT quer em nome de ajudar os pobres? Então, é um salafrário mentiroso, ladrão. Aí, no Roda Morta da Verinha Magalhães, financiada pelo dinheiro do Tarcísio, do Estado de São Paulo, alguém, infelizmente, fez uma pergunta boa para o Alckmin. E aquela história... Olha a resposta do salafrário. Quem anda com porcos come farelos. E o Alckmin tá onde merece agora. Que horas que a chave virou, né? Que horas que a chave virou do seu relacionamento com o presidente Lula? Eu, brevemente, fiz aqui uma coletânea de frases do senhor. 2006, na campanha, o senhor disse que, diferentemente de Lula, não convivia com crime. Acusou o ex-presidente de ser chefe de quadrilha por conta do mensalão. Em outra oportunidade, o senhor disse: Lula é o retrato do PT, sem compromisso com a ética. Em 2017, o senhor disse: depois de ter quebrado o Brasil, Lula quer voltar ao poder, ou seja, quer voltar à cena do crime. Muitas pessoas têm essa dúvida. Em que momento o Alckmin olhou para o Lula e disse: vou ser vice dele, consigo ter diálogo, é uma pessoa extraordinária? Que momento a chave virou?
Basília, duas questões são importantes. Primeiro, no presidencialismo, eleição presidencial é canelada, porque é um embate de personalidades, diferente do parlamentarismo. No parlamentarismo, são partidos que elegem maioria e o líder vira primeiro-ministro. O presidencialismo é canelada, então tem mesmo canelada. Agora, você teve um fato no Brasil que todo mundo também se viu envolvido, que foi a questão da Lava Jato. Depois nós fomos verificar que havia mancomunado juiz com promotor, que o juiz tinha pretensão política e que aquilo virou uma verdadeira farsa. E Rui Barbosa dizia: a injustiça contra um cidadão é uma ameaça a toda a sociedade. Esse é um fato. Olha só, chamei de ladrão, o ladrão quer voltar sendo crime, porque é assim mesmo no presidencialismo. É assim mesmo, canelada. E no mais, descobrimos que era um complô do juiz político. Vagabundo, como é que esse sujeito dorme? Como é que esse sujeito cumprimenta as filhas? Um deles morreu, né, no acidente de helicóptero. Tem gente que desconfia que foi ali que virou a chave, na verdade. E diz que tem um relacionamento forte com o Lula, que só a Janja tem um tão forte. Eu não sei qual é mais forte, mas eu acho que ambos são da mesma natureza. No mais, Lula se comparando a Jesus, né, a gente pode torcer apenas para que tenha o mesmo fim. Né? Será que vai ressuscitar depois? Não sei, só tem uma forma de descobrir, crucificando, né? É que nem quando eles comparam ao Mandela. Pô, primeiro fica 27 anos preso, depois a gente conversa, salafrário. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e se possível, torne-se um membro apoiador. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.